Pessoal, primeiramente, boa noite a todos que estão vendo o vídeo, né? Esse vídeo ele é gravado também, colocado no nosso canal no YouTube. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Como a gente faz tradicionalmente, a gente vai fazer uma breve prece para que a gente consiga passar, né? Alguma coisa para vocês e que seja bom, né? Que seja produtivo para todos, tá bom? Então vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a Sua presença hoje aqui conosco. E nós lhe pedimos, Senhor, que ao lermos e ouvirmos as palavras do Seu Evangelho, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, quando a nossa diretoria de doutrina pediu, né, um tema para que a gente pudesse discorrer hoje, eu passei um tema que eu coloquei um título, né, meu mesmo, chamado Elevar-se. Né? E com um exemplo de como que a gente pode se elevar espiritualmente, a gente pegou aqui uma passagem do Evangelho que é a história de Zaqueu. Né? Então, essa passagem sobre Zaqueu, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. E eu vou ler aqui para vocês, tá? Então fala assim o Evangelho. E tendo entrado, Jesus atravessava Jericó. E eis que um homem, de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico, e procurava ver Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. E correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E Zaqueu desceu às pressas e o hospedou com alegria. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Jesus entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que a metade de meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicado. Disse-lhe então Jesus: Hoje aconteceu a salvação em sua casa, porque também é este filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Então, né, pessoal, essa é a história do Zaqueu, né? É uma história muito conhecida, né, para quem estuda aí os evangelhos, né? Tem até alguns filmes que mostram isso, né, esse fato, né? E tem alguns detalhes interessantes que a gente pode passar dessa passagem, né? Então vamos primeiro aos detalhes mais materiais e históricos, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla, né, do que aconteceu. Primeira coisa, o nome Zaqueu significa o justo, ou também pode significar o puro. Né? A tradução literal dessa palavra, Zaqueu, do nome dele. Né? E ele era o chefe dos coletores na cidade de Jericó. E era um homem rico. Né?
Porque, como nós sabemos da história, aquela região ela era dominada pelo Império Romano, né? E o Império Romano, quando ele dominava alguma região, ele coletava impostos. E, no caso ali da região onde viviam os judeus, o coletor de imposto era também um judeu, né? E no caso ali era o Zaqueu. E como é que era feito? O coletor de imposto, ele adiantava o imposto para o Império Romano e daí ele cobrava o imposto, ressarcindo a si mesmo, né, aquilo que ele já tinha adiantado, e cobrando a mais. E era assim que ele conseguia ter um lucro, né? E muito provavelmente era por isso que ele era rico. E Jericó era uma cidade grande, né? Era a segunda cidade mais importante para os judeus. A primeira, claro, era Jerusalém, né? Que era a capital, e depois a gente tinha Jericó. Inclusive, uma curiosidade, né? Essa cidade de Jericó, ela existe até hoje, né? É, é uma cidade normal, tem lá ruas, tem carros, né? É como se fosse aqui a nossa cidade aqui de Santo André. E é considerada uma das cidades mais antigas do planeta, né? Tem milhares de anos já. Muito mais tempo que o Brasil, por exemplo, né? E então o que, que ele faz? Ele sai correndo ali e como ele era meio baixinho, ele sobe lá numa árvore, né, num sicômoro. Sicômoro é como se fosse uma figueira, né? O sicômoro ela é apelidada de a figueira da Índia, que é uma árvore comum ali naquela região, especialmente na Índia. Ela dá azeitonas também, mas elas não são muito próprias para o consumo, né? É de uma qualidade um pouquinho inferior que a oliveira, né? E ali Jesus passa, vê o Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa, né? E ele fica ali muito honrado com isso, né? Ele desce ali apressado da árvore e muito provavelmente o que, que ele faz, né? Jesus está sendo seguido ali por uma multidão, então Zaqueu vai com Jesus e os apóstolos, né? A comitiva que estava com Jesus e a multidão. E enquanto o Zaqueu está levando Jesus para a casa dele, a multidão fica murmurando, né? Falando: nossa, como é que Jesus pode se hospedar na casa de um homem assim, tão desorientado, né? Porque justamente como eles cobravam impostos para o Império Romano, eles eram especialmente odiados, né? Porque os judeus eles se sentiam ultrajados de ter que pagar imposto para um dominador estrangeiro, né? Então os cobradores de impostos, que também na Bíblia são chamados de publicanos, né? Eles eram muito odiados, né? E daí Zaqueu, talvez ouvindo, né, o que estavam falando, né, porque muito provavelmente eles estavam falando alto para que o Jesus e Zaqueu ouvissem, né, para envergonhar o Zaqueu. Aí Zaqueu fala: olha, mestre, do que eu tenho, eu dou a metade para os mendigos. E se eu cobro errado o imposto, né, se eu cobro a mais, eu restituo 4 vezes aquilo que eu cobrei, né? Então vamos supor, se a pessoa tinha que pagar uma moeda, o Zaqueu cobrava duas, então ele dava quatro, né? 4 vezes, ele daria 8 vezes aquilo que ele cobrou, né? 8 moedas. Pode ser até que o pessoal gostava de pagar mais mesmo, né, para o Zaqueu, porque daí falava: ó, você cobrou mais, recebia 4 vezes mais. Mas isso são curiosidades, né? E então a gente já vê que muito provavelmente o Zaqueu ele já era uma pessoa, um espírito já evoluído, né? Pelo menos no que tange
ao desprendimento dos bens materiais. Porque apesar dele ser rico, ou seja, de ganhar muito, daquilo que ele ganhava, ele doava metade. Né? E Jesus defende Zaqueu. Né? Porque Jesus fala, olha, ele também é um filho de Abraão. Né? Ou seja, apesar dele ser um coletor de impostos, né? Apesar dele ser odiado pela multidão, ele também é um filho de Abraão, né? E eu vim para resgatá-lo. Né? Muito provavelmente, o Zaqueu ele já era conhecido de Jesus, de ouvir falar, porque Mateus, que era um apóstolo de Jesus Cristo, também foi coletor de impostos. Né? E como o Zaqueu era o chefe dos coletores, provavelmente já deveria ter alguma relação com Mateus, e Mateus deveria conhecer esse lado dele, de que ele era uma pessoa generosa, né, que compartilhava a sua riqueza com outros. Né? E daí já vem uma primeira lição para nós, né? Ou mais de uma lição. O primeiro fato é que as aparências enganam, né? Então, nós devemos sempre ter em mente aquele ensinamento do Cristo. Não julgueis. Né? Porque a gente nunca conhece o íntimo de uma pessoa, a gente não conhece o que ela faz, o que ela pensa. Né? Nós conhecemos ali as aparências. Então, as pessoas já, nesse fato, já estavam condenando o Zaqueu simplesmente porque ele é, pela profissão dele, né? Porque ele era coletor de impostos. E não sabiam desse lado generoso, desprendido de bens materiais, né? Honesto, porque se vê que ele restituía quando ele cobrava errado. Né? E nós sempre temos que ter isso em mente, né? Não julgar ninguém, sim, porque nós não sabemos. Né? Nós não sabemos nem, muitas vezes, das pessoas que convivem conosco. Né? Às vezes a gente mora até na mesma casa e não conhece, ou não prestamos atenção. O quão maravilhosa uma pessoa pode ser. Né? Então, isso já é um primeiro fato. Existe também um lado nessa passagem do Evangelho muito simbólico, né? Que ele descreve um encontro de um espírito com o Cristo, que é no fundo, né, é aquilo que todos nós buscamos. Né? Nós, como espíritos, na nossa viagem secular, né, nas muitas diversas encarnações que nós temos, nos diversos planetas que habitamos, nas diversas condições em que vivemos, no fundo a nossa missão é sempre essa, a de retornar a Deus e de nos encontrar com o Cristo. E a gente vê que Cristo, nesse simbolismo do Zaqueu, ele sempre vai responder ao nosso chamado. Né? Da, do Evangelho vai transparecer que o Zaqueu ele buscava ansiosamente a Jesus e ele se esforça para encontrar com Cristo. Né? Porque você vê que apesar das limitações dele, né, e ao mesmo tempo apesar do poder que ele tem, por ser um homem rico e influente, ele não usa
dessa riqueza ou desse poder para ir ao encontro do Cristo. Né? Ele simplesmente ele corre um pouquinho à frente ali da multidão e sobe numa árvore. Então, esse simbolismo de subir numa árvore, né, esse simbolismo significa que nós, né, devemos nos elevar espiritualmente para conseguir realizar esse encontro com Cristo. Né? Então, ele, nesse simbolismo, sobe as suas vibrações, né? Se eleva, e uma vez se elevando, Cristo o observa e vai ao encontro dele. Né? Então, no fundo, essa é a busca que a gente tem que ter. Né? Zaqueu, ele tem mais um ponto interessante dessa subida na árvore, porque ele sabe que ele é pequeno. Né? No caso, é pequeno de estatura, mas nessa simbologia é a estatura da nossa pequenez espiritual. Né? Pelo menos, né, de nós aqui que estamos nesse planeta. Né? Porque nós sabemos que, sendo a Terra um planeta de sofrimento, de provas, de expiações, a estatura espiritual dos habitantes aqui encarnados ela é pequena, necessariamente. Porque senão não seria um planeta de provas e expiações, já seríamos um planeta evoluído. Como sabemos disso? Simplesmente vivendo. É só nós observarmos aí o que ocorre no planeta, como são as atitudes das pessoas, como nós nos tratamos uns aos outros, e a gente vai saber qual é a nossa estatura espiritual, né? Como grupo, como humanidade encarnada aqui no planeta. Então o Zaqueu, ele reconhece isso e sobe na árvore, né? Que nessa simbologia significa ele se eleva espiritualmente. E nós observamos algumas características dos espíritos que já são mais elevados nessa atitude, ou nas atitudes do Zaqueu descritas nesse evangelho. Né? A primeira é a humildade. Né? A gente vê que Zaqueu ele não utiliza do seu poder, que provavelmente era grande por ser um homem rico e chefe dos coletores de impostos, para forçar qualquer encontro. Né? Ele não contrata ninguém para dispersar a multidão e Jesus ficar com ele. Não, ele simplesmente tenta, né, subir numa árvore só para ver o Cristo. Então aí a gente vê a humildade. Né? Uma outra característica que é descrita no Evangelho é o desprendimento dos bens materiais, né? Em que o Zaqueu é uma pessoa generosa, ele dá metade, né, do que ele ganha. Né? O que, se nós formos pensarmos, é muito, né? Porque, em geral, nós não damos nem 1%. Né? A gente dá do que sobra. A nossa caridade muitas vezes se limita ao nosso supérfluo, ao que é de excesso para nós. Zaqueu, ele dá metade. Ele é um homem rico, na aparência, possivelmente, né? As pessoas viam o trabalho que ele fazia, ele devia ganhar muito mesmo. Mas, mesmo o pobre não dá metade, né, do que ganha. Então, a gente vê que
para nós alcançarmos o Cristo, nós temos que ter desprendimento dos bens materiais. E, sendo assim, ele alcança aquele objetivo que todos nós queremos, que é o encontro com Cristo. Tem aquela frase que é uma frase maravilhosa, que Jesus fala para ele: hoje me hospedarei em sua casa. E a gente sabe que muitas vezes esse simbolismo da casa, ela significa, né, algo que vai estar dentro de nós. Porque antes de ter um teto e paredes, nós moramos dentro de nós mesmos. Né? Então, quer dizer, o que essa simbologia ela mostra? Que o Cristo, quando nós o encontrarmos, ele vai morar dentro de nós. Ele vai ficar hospedado dentro de nós. Aonde? Em nosso coração, né? Nossa mente, nossas atitudes. E daí nós finalmente alcançaremos a paz, que é o que a gente almeja. Né? Em João, capítulo 14, versículo 13, tem uma frase parecida, que fala assim: se alguém me amar, seguirá minha doutrina, e o Pai o amará e virá a ele e fará morada nele. Ele está falando basicamente a mesma coisa, com um detalhe muito importante, né? Se alguém me amar, seguirá minha doutrina. Por que ele fala isso? Porque se nós realmente formos cristãos, né, o que é um cristão? É quem acredita em Jesus Cristo? É quem faz rituais? É quem ora para Jesus? É quem fica orando e nas preces fica pedindo coisas para Cristo, né? Que é um hábito que a gente tem, né? Nas nossas preces, nós geralmente somos pedintes, né? Ficamos pedindo coisas. Aí um pouco menos a gente agradece, né? E fazemos louvores a Jesus. Mas o verdadeiro cristão é aquele que segue a doutrina. O que é seguir a doutrina do Cristo? É agir de acordo com a doutrina do Cristo. Cuja primeira lei, primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde amar ao próximo como a si mesmo, no quesito de atitudes, é fazer aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, para os outros. E não fazer nada que eu não quisesse que fizesse para mim, para os outros. Então, se eu seguir essa regra, eu vou ser um cristão, independente da denominação religiosa. Eu posso ser membro de uma outra religião que inclusive nem acredita em Jesus Cristo. Mas se eu agir dessa maneira, eu vou estar sendo cristão. E eu posso me denominar cristão, seguir uma seita, uma doutrina, uma religião, até que se denomina cristã, e não ser cristão, porque eu não faço nada daquilo que Jesus ensinou. Isso também acontece. Né? Não é o rótulo que importa, ou aquilo que eu falo, ou o ritual que eu faço, ou se eu vou em determinado local 2, 3 vezes por semana, se eu leio muitos livros, não é isso que vai fazer alguém ser cristão. É agir de acordo com a doutrina. Isso sim. Né? Algumas condições que Zaqueu atingiu para conseguir ter esse encontro com Jesus. Ser justo e puro em seu íntimo.
Quer dizer, você viu que ele distribuía suas riquezas, que ele, se ele fazia algum mal, né, para alguém, ele retribuía. Isso é um símbolo, né, pessoal? Não é simplesmente dar o meu dinheiro para alguém, mas é ser uma pessoa generosa, desprendida dos bens materiais. Se eu cometo um erro, ao invés de eu me esconder atrás de alguma coisa, eu vou lá e restituo aquilo que eu fiz, né? Procuro ressarcir a pessoa, não só financeiramente, mas às vezes até pedindo perdão, pedindo desculpa de alguma coisa que eu fiz, né? Era assim que o Zaqueu agia. Desapego dos bens materiais, já falamos. Que nós queiramos realmente buscar o Cristo com esforço, né? Como o Zaqueu fez, ele saiu correndo, subiu numa árvore e conseguiu encontrar Jesus, né? Porque sem esforço não se consegue, porque a luta para se tornar um cristão muitas vezes é contra nós mesmos e contra o mundo, porque o mundo ele nos incentiva, se nós estivermos apegados ao materialismo, a nos afastar de Deus. Por que que hoje existem tantas pessoas que se autodenominam ateus? E muitas pessoas que, apesar de se denominarem, dizerem que acreditam em Deus, vivem num materialismo exacerbado, só atrás de entretenimento, de prazeres, né? Por que que a humanidade é assim hoje em dia, afastada de Deus? Porque nós temos muito conforto material. E esse conforto, ele é paralisante, porque ele é gostoso, né? Quando nós temos abundância de vida material, de prazeres, de entretenimento, nós tendemos a não pensar muito em Deus, né? E daí a maneira que Deus utiliza para que nós possamos voltar no caminho em direção a Ele é pelo amor. Mas se pelo amor não der certo, nós iremos pela dor, infelizmente, porque nós não conseguimos ter ainda um discernimento de buscar ativamente a Deus e a Jesus. A gente tem que ser tocado ali, igual o pessoalzinho faz com o boi, com uma ovelha, né? Tem que ficar com um espetinho ali para a gente ir tocando em frente, senão a gente para, estaciona, né? Aí a gente só quer saber de divertimento. É churrasquinho, cervejinha, novelinha, série de TV, celular, balada, cerveja, né? Cerveja já falei. Música alta, droga, álcool, sexo e assim por diante. E a humanidade, na sua grande maioria, está caindo nisso. Outro quesito é humildade, né? Saber que nós somos pequenos. O grande mal, dois grandes maus, né, que nós temos na humanidade, isso a doutrina espírita ensina, é o egoísmo e o orgulho, né? Então o orgulho é, é algo muito sério, né? Que nem o Zaqueu. O Zaqueu, por ser um homem rico e poderoso, ele poderia é, tentar dar uma carteirada lá, né? Mandar trazer o Cristo para ver ele, como Pilatos fez, como outros lá, o Caifás fez. Não, ele humildemente tentou só ver ali de cima de uma árvore. Então a gente tem que se reconhecer assim, né? E daí, uma vez que a gente consiga ter esses quesitos, né, a gente consegue se elevar espiritualmente, né? E daí, nos elevando espiritualmente, um dia, né,
pode demorar mais ou menos, dependendo do nosso esforço, nós vamos ser felizes. Por quê? Porque nós vamos nos reencontrar com o Pai e com Jesus Cristo. Então, aí nós iremos ter um momento de verdadeira felicidade, né? Que não vai ser um momento só de prazer, de entretenimento, de torpor, né? Quando a gente bebe bastante, fica ali em torpor e tal, a gente acha que isso é felicidade. Né? Não é. Felicidade é ter ali paz no coração, que é o que a gente alcança quando a gente encontra Jesus. Tá bom? Bom, gente, essa era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu vou pedir então, só para que a gente possa então fazer uma prece. E como estamos aí num momento meio de tribulação, né? Com essa pandemia aí, eu gostaria de fazer o que a gente faz nos nossos evangelhos, que é para a gente mentalizar alguém, alguma pessoa, algum espírito, né? Porque pode ser uma pessoa também já desencarnada, para que ela possa receber nossas vibrações. Tá bom? Vamos lá então. Mestre Jesus, companheiros espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Nós lhe pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nesse momento, Senhor, nós mentalizamos aquelas pessoas, aqueles espíritos, para que recebam, Senhor, de Ti, Sua luz divina e nossas melhores vibrações. Pedimos também, Senhor, por nossa família, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, trabalhadores e frequentadores do Irmã Leite, pais, mães e crianças da comunidade adjacente à Irmã Mileide e que participam da evangelização infantil. E em especial, Senhor, pedimos força para todos aqueles que se encontram doentes, tanto física, quanto mental, quanto espiritualmente. E também a seus cuidadores, os profissionais da área de saúde. Finalmente, Senhor, pedimos que a espiritualidade superior inspire os governantes do Brasil para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom, tá? E até a próxima.